Estamos nessa data bonita, nesse ano bonito, nesse ano que a gente considera um ano de bênção, um ano de revigor da fé. A fé precisa ser revigorada a cada dia, a cada instante. E mais do que nunca, quando os anos vão se mudando, a gente crê que Jesus está cada vez mais perto. Certa vez, Jesus perguntou: quando vier o Filho do Homem, porventura ele encontrará fé na terra? A pergunta de Jesus é uma pergunta que deve fazer a gente pensar. De que forma? Quando ele diz porventura, ele quer dizer, será que vai ter fé na terra? Isso me leva a pensar que com o decorrer da existência humana, a tendência não é a fé aumentar, é a fé diminuir. Mas por que a fé diminui? Fazendo um paralelo com a fé, o amor, Jesus fala assim: por aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, por aumento do pecado, o amor de muitos esfriará. Por outro lado também, Jesus fala que a ciência iria se multiplicar de tal forma que as pessoas então colocariam mais a fé delas na ciência, nos homens, do que em Deus. Porventura, quando vier o Filho do Homem, ele vai encontrar a gente revigorado, com fé, com disposição para enfrentar os obstáculos que o mundo há de trazer sobre a gente cada vez mais. Eu creio que Deus quer sempre que a gente esteja fortalecido na fé. Nosso pensamento geral para esse ano continua na temática tempo de frutificar. E queremos pensar esse ano nessa perspectiva direta, frutificando na fé. Queremos trabalhar durante esse ano no fortalecimento de fé, da nossa fé, porque como foi lido no início, em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, e não apenas existe, mas que Ele é abençoador, Ele é galardoador. O galardoador é aquele que dá bênçãos daqueles que o buscam. Então, quando você se dispõe a servir a Deus, evidentemente, a gente não procura servir a Deus para receber alguma coisa em troca. Se existe alguma coisa em troca que queremos receber de Deus, é a capacidade de ter mais fé. Isso a gente quer receber de Deus. Senhor, como disse aquele discípulo, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Essa é uma oração que a gente geralmente faz. Os antigos evangélicos, eu aprendi sempre a fazer essa oração. Aumenta-nos a fé em nome de Jesus, amém. Mas evidentemente esse aumentar da fé, ele não vem assim como Deus mandou uma rajada de fé, então eu estou mais fortalecido. A fé, ela vai ser fortalecida à medida que eu estou praticando, à medida que eu estou recebendo os desafios de Deus e estou encarando esses desafios. Porque se Deus coloca diante de nós desafios e a gente se acovarda, a tua fé nunca vai ficar fortalecida, pelo contrário, ela vai se enfraquecer. Então, se Deus coloca alguma coisa para você realizar e você sabe que é de Deus, mete a cara, vai fazer aquilo que Deus está mandando você fazer. E você vai ver que você vai sair cada vez mais fortalecido no Senhor e na força do poder do Senhor. Queremos, quando a gente pensa no frutificar na fé, a gente também não está pensando só na gente. Frutificar é gerar frutos. Certo? É gerar fruto. Queremos que a nossa fé seja compartilhada com outras pessoas. Queremos que a nossa fé possa contagiar outras pessoas. Você quer ver? Se você andar com pessoa que não tem fé alguma, que não crê no poder de Deus, anda com gente assim. Aquela pessoa que diz assim, né? Que nem aquele cachorrinho antigo, né? Daquela corrida maluca.
antiga. Você não conhece a corrida maluca, não conhece a corrida maluca, não. Você ainda não foi criança no meu tempo. Ele dizia assim, né? Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Tudo que o dono dele queria fazer, ele dizia, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, convive com gente assim para tu ver. Você encara desafio e a pessoa diz, não vai dar certo, não vai dar certo. Dá vontade de expulsar essa gente, né? Não é bom andar com gente assim. É bom andar com gente que tem fé, que tem coragem. Não, vamos lá, vamos fazer, vamos enfrentar. É contra a palavra de Deus? Não. Oh, já é um bom caminho, não é? Você crê de coração que esse é o propósito de Deus, está dentro dos planos de Deus? Sim, então vamos lá, vamos seguir. Oh, como é bom andar com gente assim. Oh, isso revigora a fé da gente. Irmãos assim revigora a fé da gente, né? Um vai aquecendo o outro na fé. Mas anda com gente que não quer nada com Deus. Daqui a pouco tu também não quer nada com Deus. Mas nós queremos não apenas, como eu estou dizendo, que a gente seja fortalecido na fé, mas a gente quer contagiar as pessoas com fé também, entendeu? Entendeu? Não com aquela gente que, como eu disse, né, não vai dar certo. Frutificando na fé. Subtema é vivendo o invisível. Uma caminhada com Deus. Quer desafio como esse? Viver na fé é viver no invisível. É se relacionar com Deus que você não vê. É se relacionar com propósitos, alvos que você não consegue ver com os seus olhos, mas que pela fé você consegue enxergar. Mas como? Você não está vendo, mas pela fé eu estou vendo. Isso é maravilhoso. Caminhar com Deus é assim, é viver o invisível. Essa caminhada com Deus, ela precisa ser literalmente uma caminhada de fé, de coragem, de ousadia, no nome de Jesus, amém? E hoje eu quero especificamente pensar nessa fé como a fé preciosa, baseada no texto de 1 de Pedro, capítulo 1, de 7 a 9. Eu acho que eu coloquei, deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos de 7 a 9. Lá no finalzinho, antes do Apocalipse, antes de João. 1 de Pedro, capítulo 1, de 7 a 9. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 3, tá? Que dá um entendimento melhor do texto. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 9. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação, já preste a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que sejais por algum tempo, por pouco, contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se achem em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo,
vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, a salvação das vidas. Essa semana, me parece que foi entre quarta-feira, eu perdi uma irmã de leite. Perdi não, né? Foi promovida. Jailce. Jailce era minha vizinha quando criança. Aliás, quando criança não, quando bebê. Irmão de leite, né? Minha mãe estava sempre no hospital e eu era vizinho dela, não tinha um pedaço do muro, a gente transitava de uma casa para outra e eu chegava lá, ela estava sendo amamentada, eu ficava com ciúme. Criancinha, né? Eu também quero mamar. Eles até zombam de mim até hoje, quando eu vou lá no Rio. E nós crescemos juntos, os pais dela se converteram, meus pais convidaram eles para ir à igreja, eles foram, se converteu a família inteira, e nós nos tornamos crianças, juniores, adolescentes, jovens, cantando nos coros de criança, coro de junior, conjunto de adolescente, coro jovem, e depois nós, cada um foi para cada lado, mas era uma serva de Deus, e ela da minha idade, só que ela nasceu em janeiro, ela faria aniversário agora dia 25 ou 26, e eu faço em abril. Quer dizer, nós tínhamos basicamente a mesma idade. Mas uma certeza que a gente tem é que ela está com o Senhor. Ela não está sofrendo. Pelo contrário, né? Pelo contrário, ela está mais feliz do que nunca. A fé preciosa nos leva a essa certeza de que, cara, a gente está aqui num tempo. Foi ela, daqui a pouco sou eu, daqui a pouco eu juro assim. Tem gente que bate na parede, rapaz. Pra gente isso é alegria. Como diz o apóstolo Paulo, né? Eu preferia estar lá em cima, mas eu tenho que estar aqui ainda por amor ao Evangelho, por amor à pregação do Evangelho, fazer a vontade de Deus. Mas a fé preciosa, ela tem assim, quando a gente pensa em fé, no contexto bíblico, a gente pensa em fé pelo menos em 3 aspectos. A fé como um dom espiritual, certo? A fé como um dom espiritual é aquela que o Espírito Santo derramou sobre algumas pessoas, aquelas pessoas que vão transportar montes. Entende? Por exemplo, todos nós cremos em Deus. Nós cremos em Deus. Mas existem pessoas que têm uma fé além, aquelas que veem os montes sendo transportados. E nós diríamos, esse é o dom da fé. Esses não são todos que têm. E tem a fé que é chamada a fé como conteúdo doutrinário. Quando Pedro diz que você está preparado para explicar a razão da vossa fé. Ele está dizendo com isso, eu preciso conhecer o conteúdo da palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. É a fé enquanto conteúdo doutrinário. O que nós cremos. O que você crê acerca de Deus? Eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas. Eu creio que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu creio que o crente morrendo aqui, ele vai estar, né, já levado para o céu. É o conteúdo daquilo que a gente crê. A fé enquanto conteúdo doutrinário. E a fé salvadora. É esse que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Ele está tratando da fé salvadora, que ele chama dessa fé preciosa. Existem pessoas que têm fé, mas não servem a Deus? Sim. Existem pessoas que acreditam em pedra. Ele tem fé na pedra. Em estátua. Tem pessoas assim. Essa fé, segundo a Bíblia, ela não serve para a salvação. Ela não serve para a vida eterna com Deus. Pelo contrário, ela afasta. Vamos dizer, hoje a gente estava conversando pela manhã,
Juraci, nós estávamos conversando a respeito da fé, tem sido a nossa temática, e dizendo sobre a fé e obediência. Algumas pessoas podem obedecer sem ter fé? Pode. Né? Ou seja, por exemplo, nós conversamos sobre Pedro, né? Está lá pescando a manhã inteira, a madrugada inteira, não pescou nem uma sardinha. Né? E aí ele pega, está lá limpando as redes, Jesus fala assim, ô Pedro, volta lá para o mar. Poxa, essa hora da manhã, não é hora de pescar, e o mar não está para peixe. Mas ele diz, mas o Senhor está mandando, eu vou fazer. E ele obedeceu, para ele não tinha peixe. Ele não tinha fé que tinha peixe, mas ele obedeceu. Ele ouviu a palavra de Cristo, obedeceu e foi fazer. Por outro lado também, eu lembro que uma vez, numa das conversas de estudo da palavra, quando falou-se do pecado original, como se fala, né? Qual foi o primeiro pecado que o ser humano cometeu? Geralmente as pessoas falam assim, a desobediência. O irmão Juliano destacou que o primeiro pecado não foi a desobediência. O primeiro pecado foi a falta de fé em Deus. O fato da pessoa não crer na palavra de Deus, ele creu na palavra do diabo. E é isso que levou? Levou à desobediência. Eu creio que a obediência, ela tem até um reflexo de fé. Mas eu posso obedecer. Quando eu obedeço, como disse Samuel, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Então, quando estamos pensando na fé, não nesse aspecto aqui como dom, não, a gente mais tarde vai conversar sobre isso, não no aspecto como dom espiritual, a fé não como conteúdo doutrinário, mas sim a fé como essa que ele chama, essa fé salvadora como preciosa. E ela é preciosa porque ela ultrapassa o valor das coisas materiais. Versículo 7, ele diz assim, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, para que a prova da vossa fé, a primeira parte seria, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, aperfeiçoado, tirado todas as impurezas. Hoje se diz que uma das coisas mais valiosas que existe, aliás, muitos séculos, né? O ouro tem sido objeto do desejo de muito, porque ali tem o metal mais precioso, pelo qual alguns países até têm as suas moedas garantidas na quantidade de ouro que se tem. Então, ele vai dizer que essa fé salvadora é muito, muito mais preciosa do que o ouro. Se nós pudéssemos colocar hoje, em linguagem de hoje, nós poderíamos dizer, a coisa mais cara hoje é o quê? O conhecimento. Quem tem conhecimento tem mais valor, certo? O país que tem mais conhecimento científico tem mais valor, é mais rico. Isso está se fazendo de conhecimento científico, mas ele não está falando aqui de conhecimento científico, mas ele fala dessa fé que é resultante da ação de Jesus na vida de cada um, que produz a salvação. Ele diz, é mais preciosa do que o ouro. Certa vez Jesus conta uma parábola de um homem que tinha muitas propriedades, e ele soube de uma que tinha uma pérola de grande valor. E ele, conhecendo o valor daquela pérola, que valia muito mais do que todas as propriedades que ele tinha, ele pegou, juntou todo o dinheiro que tinha, vendeu tudo e ficou com aquela pérola. É nesse aspecto. A fé salvadora, ela trabalha nessa perspectiva
do homem até mesmo largar tudo que for precioso para abraçar a salvação em Jesus Cristo. Para algumas pessoas, o precioso é o palco, como disse aquele ex-cantor, né? Já falecido. Ele não queria aceitar Jesus porque ele teria que largar o palco. E ele disse: eu amo o palco. Ele não conheceu, não entendeu a preciosidade dessa fé salvadora. Não existe dinheiro, não existe palco, não existe arte que possa ultrapassar o valor da salvação. Então, se existe alguma coisa que possa estar atrapalhando o meu relacionamento com Deus, que possa impedir que eu receba a minha salvação, eu tenho que largar fora. Lembra daquele outro rapaz também que chegou para Jesus? Bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí ele disse assim: conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não dirás. Aí ele disse assim para o Senhor: eu tenho guardado isso desde a minha infância, né? Desde a minha infância eu guardo esse mandamento, ou seja, eu pratico isso. Aí Jesus fala assim para ele: te falta uma coisa. O que é, Senhor? Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga, e terás um tesouro no céu. Aí aquele cara tinha muita riqueza. Ele baixou a cabeça e foi embora. Eu vou largar toda a minha riqueza para a salvação eterna? Vou não. Jesus diz: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e ferrugem consomem, onde ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouro no céu. Certa vez, Jesus contou uma outra parábola também de um homem administrador. O homem era muito esperto, inteligente, ele tinha muita riqueza. E aí ele falou: o que eu vou fazer? Eu tenho tanta riqueza, o que eu vou fazer? Ah, já sei, vou fazer mais celeiros para que eu possa juntar mais bens. E ele foi, a expertise dele, construiu mais celeiros, e aí cultivou e armazenou. E aí Jesus fala assim, ele olhou para tudo aquilo e falou: ah, alma, tu tá bem demais, cara. Tu tá bem demais. Fica tranquilo, fica tranquilo. Tô falando a minha linguagem, né? Fica tranquilo. Não esquenta a cabeça com nada mais, não. Você tem, aí pode viver tranquilo, tem descanso, tem riqueza para a vida inteira, descansa. Aí Jesus fala, Deus fala, né? Louco, essa noite vão pedir a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será a sua alma? Ajunta tesouro, mas esquece da eternidade. A coisa mais importante na existência humana não é o aqui e agora, ainda que seja importante. Esse aqui é uma passagem muito rápida. Tem gente que se agarra a isso aqui. Ainda que a gente tem que trabalhar, produzir, isso é normal. Mas, entretanto, eu preciso dar prioridade ao meu relacionamento com Deus. Esse é o relacionamento para a eternidade. Aqui, esse mundo aqui é como se eu estivesse na barriga da mamãe. Quando a gente sai daqui, a gente nasce na eternidade, ou para com Deus, ou para com o inferno. Ele diz, é preciosa. E ele diz ainda que muitas vezes nós vamos ser tentados a desviar a nossa atenção. Mas ele diz, você vai ser provado. O diabo vai colocar armadilha para tirar você do caminho, mas não, permaneça firme. Eu lembro acho que foi Paul Wong-Shu, ele escreve um livro, ele escreveu vários livros sobre oração e fé. Ele conta que
quando houve a invasão lá da Coreia do Norte, quando eles começaram a matar os cristãos, eles pegaram uma família de missionários, levaram eles para a praia, conta ele no livro, e mandou o pastor negar a fé dele. Botou lá na praia, fizeram um buraco, nega a sua fé, nega Jesus, que vai sobreviver, que você vai sobreviver, sua família também. Aí eles começaram aliás, foi a família dele que estava sendo enterrada na areia. E aí eles começaram a jogar, vai negar ou não vai negar? Estou jogando a areia. Aí a família respondeu assim: não negue Jesus, nós vamos nos encontrar do outro lado. E eles morreram cantando, não negaram a fé. E eu fico pensando com tantas pessoas que negam a Jesus por causa de um cigarro, por causa de uma bebida. Eu gosto tanto. O outro falou: eu gosto tanto daquela erva, a erva que destrói, que Deus abomina. Negam a Jesus por causa de uma erva. E gente não negou Jesus, gente que tem essa fé como mais alto valor, preciosa, mais que qualquer coisa perecível. A fé preciosa, além de ultrapassar as coisas materiais, vamos lá, estou repetindo, assim, ela produz alegria indescritível. Versículo 8 e 9 diz assim: ao qual, não havendo visto a mais, no qual, está falando de Jesus, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Mas crendo, vos alegrais. Juraci estava contando uma das experiências últimas agora do presídio, em que eles estiveram lá num lugar do castigo, dizendo ele, pensei que você fosse comentar alguma coisa, mas dizendo ele que ele nem conhecia essa área do presídio. Se lá tem um seguro, que são gente perigosíssimas, e todos são presos, são perigosos. E agora tem aquele outro lugar dentro de lá que é pior dos piores. E eles foram lá. E estando lá, né, depararam com pessoa endemoniada, mas pela graça de Deus, aquela pessoa foi liberta, entregou a vida a Jesus. Foi, né? Aconteceu ontem. Sim. Mas os discípulos, quando receberam de Jesus a missão, eles comentaram isso: Senhor, em teu nome até os demônios estão sujeitos a nós. E Jesus fala assim: não se alegre por causa disso. Não se alegre por causa disso. Mas se alegre porque o vosso nome está escrito no céu. Porque quando você começa a se alegrar porque os demônios estão sujeitos a você, o que pode acontecer? Você começa a se vangloriar. Nossa, estou poderoso. Aí o diabo vem, Jesus disse: antes alegrem-se por ter o vosso nome escrito no livro da vida. Essa certeza, essa convicção, ninguém pode tirar do teu coração. Sim, nós somos frágeis, somos falhos, mas sabemos dobrar os nossos joelhos. Se não pudermos dobrar o nosso joelho, podemos nos humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, eu transgredi, eu pequei, tem misericórdia de mim. E Ele não risca o teu nome do livro da vida. O que Ele registra lá agora, o apóstolo Paulo, agora sim, lá em Efésios 1:13, mais ou menos, né? Ele vai dizer assim: tendo nele crido,
crido em Jesus, você recebeu o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo, ele diz ainda, seguindo, ele é o penhor. Penhor é garantia da nossa herança. Você está gravado, o Espírito Santo gravou você, você está selado com o Espírito Santo, significa que você pertence a Jesus. Essa certeza, essa convicção ninguém tira de você, em nome de Jesus. A certeza que teu nome está lá em cima, não existe coisa, não existe tristeza que possa roubar essa alegria. A gente fica triste em muitas coisas. A tristeza pode, como a gente cantou, né? Mesmo que eu possa passar uma noite inteira a chorar, mas eu sei que pela manhã fará novamente o sol brilhar e encherá meus lábios de alegria, meu coração de louvor. Ou seja, a gente pode até ficar triste em algumas situações, sim, mas desamparados? Não. Desesperados? Não. Porque nós temos a convicção, a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. E ele diz, né, o autor diz que essa fé preciosa, ele diz, é indescritível. A gente até tenta descrever, mas ela é indescritível. Alguém disse assim, falando acerca de mim, um parente, né, tentando me definir. Aí perguntaram, como é que você definiria o Joel? Aí ele disse, ele é um cara feliz. Mas eu sou feliz sim, mas eu sou feliz por quê? Porque eu tenho filhos que servem ao Senhor, e isso realmente é uma alegria ter o seu filho que serve ao Senhor. A alegria de servir ao Senhor, sim, mas sinceramente, a minha felicidade, minha alegria, não é exclusivamente nisso. É de ter recebido a Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Mesmo não perfeito, mas Ele tocou no meu coração. Eu disse sim para Jesus. Ele entra na minha vida. Sou grato a Ele. E sinceramente, nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Rapaz, às vezes eu fico assim, examinando a mim. Falei, caramba, você recebeu tantos bons ensinamentos desde criancinha, mas você ainda erra, rapaz. Miserável homem que sou. Mas eu sei que eu tenho crido, eu repito o que Paulo diz, mas eu sei em quem tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. A fé preciosa, ela vale mais do que qualquer outro bens que o ser humano possa ter. A fé preciosa, ela produz, restaura em nós essa alegria que eu diria que é uma alegria mais do que indescritível, é indestrutível. Quando o Espírito habitou em você, ela é produzida pelo Espírito Santo. Ela não é produzida pela música, ela não é produzida pela comida, ela não é produzida pelo dinheiro. Ela é produzida pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Se você não entregou sua vida a Jesus ainda, não assumiu o compromisso com Ele, você está perdendo boa parte da sua vida de felicidade com o Senhor. Pode ter algumas decepções na vida? Sim. Mas quando você tem essa certeza, convicção que você pertence ao Senhor, isso passa a ser a sua espinha dorsal, aquilo que sustenta você e te dá força para enfrentar aquela decepção, te dá força para você enfrentar perdas. Ela vai ser
aquilo que a gente, ela vai estar revigorando a nossa fé. A fé que revigora a nossa fé é a preciosa, a nossa salvação. Deus eterno, o Senhor é bom, o Senhor é precioso. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nunca trocar essa comunhão com o Senhor por outra qualquer coisa, Senhor. E, sobretudo, ajuda-nos, Senhor Deus, a transmitir essa tão grande salvação para muitos que ainda não creem, não conhecem o Senhor, que vivem buscando alegrias em sexo, em bebidas, em farras. Oh Deus, em nome de Jesus, usa nossas vidas, Senhor, para que outras pessoas possam encontrar essa tão grande salvação que não queremos que fique só guardada com a gente, mas que seja retransmitida a tantos outros, Senhor. Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos para que possamos enxergar esses campos que o Senhor nos prepara para alcançar vidas e pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Revigora, Senhor, a nossa fé e que a gente aceite os teus desafios. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos agradecidos.